E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro, apresentador e idealizador deste podcast. Aqui você já sabe, sem formalidades, vamos bater um papo sobre as diversas oportunidades de atuação que temos em todas as áreas da engenharia. Bora lá então? Mas antes, já quero te convidar para clicar no botão de assinar se estiver ouvindo pelo iTunes ou no botão seguir se estiver em outra plataforma, para não perder as novidades deste podcast. Aproveito também para te convidar para participar do nosso grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. Lá você pode trocar ideias, tirar dúvidas, colocar sugestões dos próximos episódios e participar dessa comunidade que está se formando. No episódio de hoje nós vamos conversar com o professor Diego Malagueta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diego, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Obrigado por aceitar o convite. Se apresenta para o pessoal aí. Isso, eu que agradeço o convite, Leandro. É um prazer falar do outro lado, como convidado. Eu sou engenheiro mecânico de formação da própria FRJ, fiz meu mestrado e meu doutorado nela, na área de planejamento energético, e desde 2013 sou professor das engenharias da FRJ Macaé, do campus nosso de interior aqui, no interior do estado do Rio. E como pesquisador eu atuo na área de energia, principalmente energias renováveis e políticas públicas. Legal, cara. O que leva um engenheiro mecânico a trabalhar com energia? Olha, na verdade, eu acho que os engenheiros já são a formação de transformar as energias, converter, brincar com a conversão de energia em massa em algum produto, em alguma outra coisa. E no meio desses processos todos está sempre a energia. Então, a energia é algo altamente interdisciplinar. Eu acho que foi esse o interesse, assim, de ficar dentro da engenharia e algo que conversa com várias outras facetas da sociedade. Legal. Eu vi que você fez pós-graduação toda nessa área de gerenciamento energético, você é mestrado, doutorado, nessa área de energia mesmo, né? Isso. No meu mestrado eu foquei em petróleos não convencionais, numa análise bastante econômica também de recursos. Foi a época que nós estávamos descobrindo o pré-sal, as areias bituminosas canadenses estavam surgindo como o petróleo mais caro, de pior qualidade, de maior preço no mercado internacional, e eu discuti a questão da finitude dos recursos não renováveis. Não renovável porque ele não se renova na taxa que a gente consome. Então, fiz uma discussão dessa, num viés também muito ambiental da coisa. E no meu doutorado eu foquei em energia solar térmica, que é uma das minhas principais atuações até hoje como pesquisador. Show de bola. Quando a gente conversou um pouquinho nos bastidores ali sobre a empresa de pesquisa energética, você pode explicar para a gente o que é, para a nossa audiência, o que é essa empresa, o que ela faz? Sim, claro. Bom, EPE é Empresa de Pesquisa Energética, tá? Ela está vinculada ao Ministério, ela é uma empresa pública, os funcionários são contratados por concurso via CLT, então são funcionários públicos, não servidores públicos, diferente do meu status na universidade como professor. E ela tem uma importância tremenda no assessoramento técnico, no planejamento, na produção de dados técnicos sobre o setor de energia como um todo, não somente o setor elétrico, mas todo o setor de energia. Então, ela fornece justamente uma visão técnica e de projeções, estudos de projeções para auxiliar o poder executivo, o governo executivo, nas tomadas de decisão estratégicas e expansão. O setor energético é um setor de estratégico, estratégico para um país, para o crescimento da nação. Então, em geral, é bastante regulado, e entendo que precisa ser regulado, e é muito importante que a regulação seja revista, com uma certa frequência, porque uma regulação boa hoje não necessariamente é boa daqui a 10 anos. O mundo vai mudando e essas transformações vão sendo feitas. Então, é um braço técnico muito importante, que tem um papel que poucas pessoas, às vezes, conhecem a empresa ou sabem do papel dela.
Você falou da matriz energética, né? Que ela faz essa regulagem da matriz energética. Essa regulação que ela faz é extremamente essencial, né? Hoje a nossa matriz ela deu uma mudada, né? Se a gente olhar há 10, 15 anos, a estrutura era outra. Hoje ela está mais robusta, né? Tem algumas outras fontes que estão entrando nisso aí. Eu acho que o negócio legal é assim, a nossa matriz, ela não é... Quando a gente fala de matriz energética, o pessoal lembra muito de energia elétrica, né? E não é só isso, né? Não. Então, vamos lá. Quem regula, né? A regulação ela é feita pelo legislativo, né? E a EPE atua dentro do que é regulado para ela, como as agências, né? Tem um papel muito importante ali de parceria com a ANEEL, né? A Agência de Energia Elétrica, a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Então, matriz energética é o conceito mais amplo. E você falou de eletricidade, aí a matriz elétrica. A matriz elétrica ela está dentro de matriz energética, mas são subconjuntos. É pensarmos que, assim, matriz, né, seja elétrica ou energética, meio que o que compõe, né, é o extrato de cada fonte que compõe os nossos principais usos hoje. E aí, quando a gente fala de matriz elétrica, a gente está falando de todas as fontes que geram energia elétrica, como a eólica e a hidrelétrica, né, e termoelétricas, que as pessoas bem conhecem. E quando a gente fala de matriz energética, aí eu estou olhando também para vários outros usos que não passaram pela eletricidade. Quando numa indústria metalúrgica, né, é queimado carvão para processos de fundição e vários outros tratamentos metálicos, você está usando calor, e aquilo não passou necessariamente por eletricidade. Então, a matriz energética contempla e enxerga os usos de energia em várias outras finalidades. Na indústria e o setor transportes tem uma grande parcela. Então, quando a gente olha a matriz energética, a gente vai ver muito mais o petróleo ali presente do que a gente vai ver o petróleo na matriz elétrica brasileira. A gente usa um pouco de gás, pouquíssimo de óleo diesel, né, irrisório, né, se olha em sistemas isolados, né, mas a gente usa bastante o gás. Quando a gente olha a matriz energética, já vai ter ali a gasolina, o diesel, tudo isso dentro de combustíveis fósseis, ou seja, dentro de petróleo nessa matriz. Então, a matriz elétrica, para ver, é um subconjunto da matriz energética. Então, as mudanças que a gente vê hoje, acho que mais evidentes, são na matriz elétrica, né? Ela é um subconjunto da matriz energética. Ou a matriz energética também tem alguma mudança de uns tempos para cá. A elétrica é muito evidente, a gente entra com energias renováveis, né? Quando a gente fala da matriz energética como um todo, também tem essa mudança? Olha, a matriz energética não estaria passando por essa transformação que a gente fala ainda de transição energética, que é a matriz elétrica, né? A nossa matriz energética, infelizmente, é um país que teve uma desindustrialização muito grande, né? Então, a gente está um país que voltou para o seu colchão, basicamente de exportador na mineração, petróleo e setor agropecuário. Então, a gente tem até ali uma mudança que não é uma mudança muito positiva, né? Acho que a gente tem um crescimento regredimos em todos os setores, né? E quando a gente fala que vai haver uma mudança grande, eu acho que a gente está indo muito para longe. A Europa já fala disso, que é da eletrificação da frota veicular. Não é uma realidade ainda para o Brasil. E isso vai transformar, sim, a matriz energética de muitos países e um dia a nossa, mas eu acho que ainda não estamos aí. Enquanto na matriz elétrica, a gente já vê realmente uma explosão nos últimos anos de eólica e solar que estão dando uma nova cara para ela. Quando a gente fala das principais fontes de energia, o que a gente tem no Brasil e no mundo como referência? É o petróleo? É a hidrelétrica? Então, falando de mundo e falando de matriz energética, combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis ainda são responsáveis por mais de 80% da energia consumida no mundo, tá? Na ordem de 20 e pouquinho para gás, 20 muito para carvão e mais de 30 para petróleo. Então, esses três somados fazem mais de 80, às vezes, né, dependendo do ano que pegue. Se a gente não pegar a turbulência da pandemia, né, vamos olhar até pré-pandemia, mas agora com essa retomada e um cenário de guerra, ou seja, mais de 80% de combustível fóssil.
tá? Isso tem um peso imenso de transportes no mundo inteiro, indústrias, refino, todo esse padrão nosso de consumo que, retomando com a aviação, etc. e tal. Então, assim, por muito tempo, os combustíveis fósseis ainda vão ser majoritários nessa matriz. Você não sai de 80% para 30% de repente, né? Essa mudança vai ser gradativa. Se acontecer, ainda tem isso. Sim. Quais seriam as opções? Hoje a gente fala muito do carro elétrico. É uma opção para mudar um pouco na matriz energética. Mas nem tudo dá para ser elétrico. Pelo menos eu não tenho... Me corrija se eu estiver errado, a gente só vê falar de carro. Você não vê falar de um avião elétrico. Avião solar. Não. Os transportes de grandes distâncias, né, sejam marítimos ou de aviação, é o que se chama do núcleo duro, assim, quase que sem substitutos, pelo menos no médio prazo, tá? Eu não digo nem curto, no médio. É longo ou longuíssimo que se fala para alguma revolução ali, que é onde já se fala de células combustíveis, hidrogênio, né? Mas eu acho que aí a gente está fazendo uma projeção muito longínqua, né? Mas assim, o veículo elétrico, de fato, ele pode afetar e deve afetar na próxima década significativamente os mercados de gasolina e diesel no mundo. Não de eliminá-los, né? Mas de fazer inicialmente estagnar e de repente começarem a cair. Quando a gente fala Mas ainda tem os outros usos do petróleo, né? O petróleo é usado como fertilizante na agricultura, ele é usado a nafta na indústria petroquímica para uma série de produção de polímeros e vários outros materiais. Então, assim, não é fácil. Nós somos altamente dependentes do petróleo e não é somente dele como combustível. Isso que muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. Para mim, também o petróleo ele é muito ligado ao combustível, a gasolina, vamos dizer assim, para ser mais claro, né? Gasolina, óleo diesel, ligado a meios de transporte. Esse vínculo dele com outras áreas é bem distante para a gente, né? Não é muito intuitivo, às vezes menos falado na mídia, então quem não se debruça não vê, às vezes, esses outros usos e a magnitude desses outros usos. De fato, ninguém está ali extraindo petróleo para produzir fertilizante para o setor agropecuário. Não, está indo ali para os produtos nobres, gasolina, diesel. Mas aí você produz gasolina, você produz diesel, você produz nafta, e você dá destinos a isso. E esses outros setores industriais e a sociedade, como ela se organizou de consumir tudo isso, a gente tem vários recursos e produtos que vêm do petróleo. E, eventualmente, nem sabemos que vem do petróleo. São novidades. Quando a gente fala de matriz elétrica, olhando agora um pouco mais para o Brasil, a gente vê que a gente vê algumas notícias na mídia, vê algumas informações que deu um boom nessa parte de energia solar, energia eólica. Qual que é o impacto dessas energias renováveis dentro da matriz elétrica? O Brasil, historicamente, né, sempre teve uma matriz elétrica bastante renovável, e até energética também, né? A nossa energética é bem mais renovável do que a mundial, tá? E a nossa matriz elétrica era baseada quase que exclusivamente na hidrelétrica. Nós já tivemos mais de 80%, 85% da geração elétrica no Brasil vinda da hidroeletricidade, vindo de hidrelétricas. Atualmente, esse valor já está em torno de 65%. Por outro lado, já estamos quase com 10% de eólica, quase com 2% de solar. Não podemos esquecer as termoelétricas a biomassa, né? Bagaço de cana, que chegam aí, se não me engano, em torno de 8%. Então, a gente tem uma matriz elétrica bastante renovável, isso é bom, tá? Do ponto de vista de menores emissões de gases de efeito de estufa. Estamos indo num caminho que o futuro também está indo, de tecnologias mais sustentáveis. Por outro lado, a hidrelétrica tem uma confiança maior, ou eventualmente tivemos crise hídrica, mas uma sazonalidade que é uma coisa, às vezes, de ano, né? numa escala anual, de quantidade de energia no seu reservatório.
Enquanto a solar e a eólica são fontes que a gente chama intermitentes. A gente não tem um controle sobre quando ela opera. Está ventando e o aerogerador está rodando, eu pego aquela eletricidade e eu injeto na rede. Parou de ventar, ele para. E isso está totalmente indissociado de eu precisar da energia ou não precisar. Então, o que ela impacta na matriz? Ela impacta um pouco na operação do teu sistema. Você tem que ter outras usinas, sejam hidrelétricas ou térmicas, que você consiga ir desligando quando essas outras estão ligando. A solar entrou, a eólica entrou, eu não quero desperdiçar. Como eu não tenho controle sobre ela, eu também não quero desperdiçar. Quando ela opera, eu tenho que jogar na rede. Mas aí, se eu tenho que jogar na rede, eu tenho que deixar de gerar com alguma outra que eu tenho controle de operação. Então, quando a gente falava que solar nem existia e a eólica era 1%, 2% disso, não está impactando nada. Mas quando a gente fala da taxa de penetração, né, e a gente já está somando essas duas aí, já estão passando de 10%, logo a gente está em 15%, né, cheio de projetos de expansão da eólica offshore, a geração solar expandindo tanto na forma de geração distribuída, né, nos telhados das residências, quanto de forma centralizada, cada vez mais ela vai mudar a cara disso. E se isso não for bem feito, apesar da eólica ser barata, apesar da fotovoltaica ser barata, se esse planejamento da expansão não for adequado, você pode ser obrigado a expandir com outras plantas muito caras, ou você sobredimensionar a expansão porque você tem que ter uma capacidade ociosa, porque vai que eu pego um momento que não tem sol, não tem vento, e eu tenho que gerar com o resto. Então, no longo prazo, não é que elas impõem um encarecimento da conta, mas impõem a nós, nação, que façamos um trabalho de planejamento e de estudo adequado. Daí a importância da EPE, e não apenas da EPE, mas do Ministério e do Executivo ouvirem os estudos técnicos, do Legislativo também ouvir e não ter uma ingerência, como teve recentemente, né, sobre decisões que, a meu ver, caberiam a agências, né, como a ANEEL ou a EPE, e o Legislativo começou a decidir por eles. Então, isso pode levar a decisões ruins que encareçam a nossa conta de luz. Eu vi que nessa linha a gente tem um problema, né? Que grande parte das hidrelétricas que estão sendo construídas, pelo menos as últimas que eu vi que foram construídas, vamos pegar, por exemplo, Belo Monte, são usinas a fio d'água, sem reservatório. Ela fica muito parecido com a solar. Ela depende muito do fluxo, você não tem um reservatório acumulado. E o impacto ambiental que a gente tem para construir uma usina com reservatório hoje é absurdo. Como que a gente poderia balancear isso? Não, excelentes as suas colocações, porque de fato expandimos recentemente com hidrelétricas que têm esse mesmo caráter intermitente, que a gente tem menor capacidade de controle de reserva dela. A gente tem duas rotas e eu vejo especialistas defendendo os dois lados, né? Tem especialistas que defendem a gente fazer, sim, hidrelétricas de grande reservatório, mesmo com os impactos ambientais, né? Eu não me posiciono muito assim, mas aqui eu estou apresentando, porque eu não estou dizendo que é alguém que não entende do que está falando. Então, são divergências técnicas, porque nem sempre os técnicos também vão pensar exatamente igual, né? Em sua base, a nossa engenharia, né, é uma ciência exata, mas na prática, quando lida com a sociedade, não é assim. Impacto ambiental não é uma matemática exata. Né? E outros dizem que não adianta, não tem jeito, hidrelétrica a gente já saturou o que podia fazer de grandes reservatórios e temos que ir para outras soluções mais modernas. Bateria elétrica, uma boa compensação com termoelétricas, né? Mas termoelétricas bem planejadas para fazer esse controle da rede, dessa intermitência, uma melhor gestão das bacias hidrográficas que já possuímos. Não é só um problema de reservatório, a gente tem má gestão, a gente tem desperdício de água. Se você atacar ali, você não precisou mexer na tua barreira, na tua barragem, para você ter, às vezes, um nível da água melhor. Quando você usa melhor o solo, de modo a você não perder a água e a água ir para o rio, ela não evaporar rápido, porque você matou a vegetação e aí você perde a água, evapora. Então, tem várias outras formas também de você fazer a gestão de modo a ter mais água na tua bacia, percebe? Então, é bem, né,
complexo, mas é por aí. Talvez a gente não tenha muito o que fazer, a não ser ir para outras tecnologias. É bem complexo para falar disso, né? Porque a gente vê que as hidrelétricas, agora que a gente volta um pouquinho do estudo das hidrelétricas, quando elas começaram, elas foram construídas, ao meu ver, muito de maneira afoita. Então, você tem uma hidrelétrica, a montante da outra, uma impacta na outra, essa geração tem que ser muito controlada. Às vezes, se ela fosse feita um pouco maior em no terceiro local, por exemplo, ela teria uma capacidade de geração muito maior. E hoje, para fazer esse aproveitamento com barragem, é muito mais complicado, né? Gerenciar esse conflito com o meio ambiente, com o impacto ambiental que tem, é muito complexo, né? A gente não vai ter essa facilidade, né? Isso, exatamente. É um problema mas também de gestão da água e para usos não energéticos também, sim, do que somente um problema de engenharia e de energia. Quando a gente fala das renováveis, a gente pode ver que quando a gente vai, o impacto que ela tem na conta de energia, ela pode ser favorável, mas com esse ponto que a gente comentou agora, a gente não tem essa garantia, né? Por mais que a energia solar hoje, eu vi uma notícia, se não me engano, ontem, que ela está em torno de 5 gigawatts instalados, ela bateu esse patamar, e a previsão é chegar até 2030 em torno de 20 gigawatts instalados. Apesar de a gente ter uma capacidade muito grande, vai ter uma capacidade muito grande instalada, a gente não pode considerar que isso vai ser um impacto firme na nossa conta de energia, para essa característica que ele vai ter de energia intermitente, né? Eu não sei quando vai ser, né? Porque é uma pergunta que vale bastante no mercado, no setor. Quando que vai ser essa quantidade de energia, de potência dessas intermitentes que vai impactar dessa maneira a matriz, a isso passar a ser um problema? Entendeu? A Califórnia já enfrentou alguns tipos de problema que não são previstos para a gente ali com uma penetração de 12% a 15%. Né? Nós estamos pouco mais de 10%, como eu falei. Então, de início, como elas são mais baratas, é muito boa a entrada delas. E pode não ser com 15%, mas se elas um dia forem 20%, 30%, sem nada mais ser feito para compensar a intermitência, aí ela pode vir a trazer problemas. Ou talvez o que venha a ser feito encareça por outro lado. A gente pensar em solução como bateria elétrica, ela vai encarecer. Toda a vantagem que você teve de botar uma fotovoltaica que despencou o preço dos painéis de fato, despencar os preços dos painéis de fato, a bateria não, ela não é tão barata. Então não adianta você fazer bancos de bateria para controlar essa sazonalidade. Tem alguns lugares do mundo, como a Califórnia, que está indo para essa solução por uma necessidade, entendeu? Mas aí ela passa a ser uma solução necessária e com um custo associado e um custo alto. Tá? Esperamos que a gente possa evitar esse tipo de rota. E eu acho que temos potencial para isso. Uma boa gestão, uma melhor gestão dos recursos hídricos, eu acho que a gente pode controlar isso sim. Até a bateria ela vai ter impacto também depois para o meio ambiente, nessa parte de descarte. Ela vai ter que ter uma evolução muito grande na construção das baterias, né? Qual que vai ser o impacto disso? A gente não consegue mensurar hoje, né? Não, sem dúvida. Quando a gente fala de toda uma eletrificação numa frota, por exemplo, os carros elétricos são limpos. Não, peraí. Eles não emitem gases poluentes na cidade, eles têm provavelmente uma bem menor emissão de gases de efeito estufa, né? Mas, e quando eles forem descartados com 10 anos, 15, 20 de uso, uma frota inteira se renovando e aquelas baterias antes mesmo, porque as baterias ficam velhas bem antes do descarte do carro. Então, quantas baterias vão sendo descartadas quando você tiver a frota majoritariamente composta por veículos elétricos? Então, você vai trocar de um problema ambiental para outro. Não existe ação humana, não existe engenharia sem impactos ambientais. Então, a gente tem que entender esses impactos para saber justamente amenizá-los. Agora, a gente não pode negligenciar o impacto e escolher alguma fonte ou alguma tecnologia como a salvadora da vez. Até porque se a gente pensar no Brasil, as pessoas gostam de usar os veículos 30, 40 anos. A gente vê hoje ainda, veículos
de mais de 30 anos rodando, a gente pode ter um impacto muito grande. Então vai ter uma substituição de baterias. Como será esse descarte? A gente não consegue precisar, né? Sim, e o impacto lá na produção também para essas baterias, que é mineração. Mineração de vários metais para os painéis fotovoltaicos, para as baterias, produtos químicos, tóxicos, uma série de... O descarte tem que ser cuidadoso. A gente tem fonte disso no Brasil? Essa mineração é feita interna ou era tudo importado? A maior parte importada. A maior parte importada ainda. Não é minha praia, assim, quais são os minérios disso daí, não, mas pelo pouco que eu já vi, é chinês que domina tudo no mercado e algumas outras localidades. O Brasil não é referência, talvez seja em um deles, mas... Esse episódio tem o patrocínio de Lud Engenharia, soluções inovadoras para o seu negócio. Acesse www.ludengenharia.com.br. Mudando um pouquinho de assunto, você começou o nosso episódio falando que você está do outro lado hoje, né? Você está sendo entrevistado. Então você também já tem esse hábito de entrevistar as pessoas. Como que surgiu o Energia para o Cidadão? Qual que é o objetivo desse podcast? Então, a gênese dele eu vejo com a união de 3 fatores aí, né? Um deles é a pandemia, né? Começa ali, em parte, com a pandemia, uma mudança de comportamento, um aprendizado e uma adaptação de um docente ao sair da sala de aula física e ir para o virtual, de começar a utilizar recursos digitais, começar a consumir mais dessas plataformas e de produtores de conteúdo ali, né? Então, me deparei com produtores como... e professores, às vezes, e produtores de conteúdo, de saber, como Christian Dunker, né, um psicanalista, professor famoso, ou Pirula, um biólogo, que são pessoas que souberam usar essas mídias digitais, né, como Marcelo Gleiser, antigamente, né, dominou explicando a física para uma população mais genérica, nas mídias tradicionais de televisão, e como a gente vê, Drauzio Varela na medicina. Então, uma admiração por profissionais assim, e eu comecei a ter um interesse de atingir pessoas fora dos meus muros da sala de aula, fazendo a conta, peraí, aqui eu tenho 30, 40, 50 alunos numa sala de aula, às vezes numa disciplina por ano, numa engenharia, que fizeram, né, um concurso para entrar ali, mas querem um diploma, é claro, e vão fazer várias matérias. Mas será que parte do meu conteúdo eu não posso mastigar de uma maneira diferente para outras pessoas? E aí eu comecei a cunhar esse tipo de trabalho, a construir essa ideia de um podcast, né? Vi que na minha área tinham poucas pessoas, né? Uma profissional que eu gosto muito, a Fernanda Delgado, né? Da FGV e hoje do IBP, fazia um diálogo muito bacana também no Instagram, foram me servindo de inspiração para eu ir construindo a ideia de um podcast, né? E aí comecei a chamar profissionais. O intuito não era chamar somente da academia, então eu consegui chamar profissionais de outros setores para falar de temas dentro da área de energia. E aí construí esse podcast no YouTube, Spotify e várias outras redes de streaming. Tem na versão apenas em áudio e na versão com vídeo. E sobre energia, Diego, o que te motiva na profissão? O que te faz querer continuar nessa área aí? Olha, é um ponto que a gente até já abordou aqui rapidamente, né? O que me fez entrar nela foi minha curiosidade, a interdisciplinaridade, né? Essa interconexão, assim. Eu sempre quis abrir um pouco a minha visão depois que saí da graduação, e é isso que me encanta nela até hoje. É impossível a gente falar do setor energético, né? Se aprofundando, querendo estudá-lo, sem ter que abordar questões econômicas, geopolíticas, políticas internas, né? É um setor regulado, como a gente já colocou aqui, e então é importante que ele tenha uma conexão com vários outros setores da sociedade. Então essa interconexão mesmo que me motivou e me atrai. Isso é legal, pô. Esse blend que a gente consegue fazer, né? A gente tem muitas engenharias envolvidas nessa parte de energia, né? Não só mecânica, não só elétrica, entra um pouco de química, entra tudo
Claro, sem dúvida. A parte legal do negócio. Deixa aí uma dica para nossa audiência. O que você sugeriria para a gente? Olha, um apontamento assim para quem tem alguma curiosidade, né, sobre o meio, é apontar também. Eu gosto de desmistificar, de combater essas falsas soluções milagrosas. Não existem soluções milagrosas, não existem grandes vilões. Então, não gosto de um discurso muito cotidiano, muito comum na mídia, da gente fazer a nossa parte em pequenas coisas, tipo fechar da torneira ou escovar o dente. Isso pode afetar um problema de distribuição num bairro ou numa cidade. Mas, numa escala macro, tá? O setor energético, os problemas ambientais, se fazem através da política. Gostemos ou não dela, são decisões que estão fora do nosso cotidiano, que norteiam o rumo da nação, o rumo da indústria, a conta de luz que a gente paga, a conta do combustível que a gente paga hoje muito cara. Então, assim, então é através do voto. Essa pauta tem que ser pautada pelos políticos. Então, se a gente dá valor a isso, lembre de votar e dar valor a um candidato, independente do seu espectro, que considere essa pauta importante. Porque um problema dessas decisões, tanto na área ambiental quanto energética, é que são decisões que, boas ou ruins, elas levam, às vezes, anos para surtirem impacto, efeito. Então, um erro cometido numa gestão pode cair na gestão de outra. E grandes louros, um político não colhe. Eu fiz uma lei muito boa que há 10 anos atrás, que hoje está impactando na conta de luz. Cara, não é assim que eles ganham voto. Mas, infelizmente, é assim que se faz um bom planejamento energético. Você tem que sempre olhar para o longo prazo. Então, a gente tem que escolher candidatos que levem em conta isso no legislativo e no executivo. Então, eu acho que é esse alerta que eu faço, porque a gente tem que fazer a nossa parte, sim, mas colocar que essas pequenas coisas solucionam, não, infelizmente não solucionam. São na escala macro, e aí a gente pode cobrar isso. Então, o poder de cobrança, o poder de voto, tem maior importância do que você apagar alguns minutos a mais a sua luz ou fechar um pouquinho a torneira. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque a gente tem que pensar na esfera federal, né? Não adianta eu olhar para a minha cidade, para o local que eu estou aqui, para a cidade com 500, com 1 milhão de habitantes, que isso não vai ter impacto para o todo. Não é onde saem as decisões, né? A gente vai ter que olhar para o governo federal, para a parte do Ministério de Minas e Energia, quem a gente vai colocar para estar gerenciando o todo, que vai estar direcionando essas pessoas e escolhendo as pessoas que ele entende que são mais capacitadas para tomar algumas decisões, né? Olha, para essas decisões, né, realmente de escala nacional são federal, mas eu não menosprezo também o efeito dos municípios, não. Porque é nessa esfera que tem decisões muito importantes na parte dos recursos hídricos, né? Estado e município, né? Então isso afeta as bacias, questão de iluminação pública, uma gestão eficiente dessa máquina. Então, assim, já tem algumas escalazinhas que já impactam mais do que só a sua decisão dentro da sua casa. Uhum. Então, legal, Diego. Show de bola nosso papo. Acho que valeu bastante aí o aprendizado que nós tivemos nesse curto período. Como que o pessoal pode entrar em contato com você? Onde o pessoal te encontra? Entrar em contato... eu acho que hoje o canal mais fácil é buscar ali naquela rede Instagram hoje, né? Eu me vi obrigado a fazê-la para que as pessoas pudessem me encontrar, né? @professor Malagueta é a forma mais fácil de me contatar para qualquer conversa, dúvida, convite, etc. E para acompanhar aquilo que eu produzo, tem coisas lá, mas minha principal produção está no YouTube também, procurando por Professor Malagueta. O podcast Energia para o Cidadão está lá, é meu primeiro produto lá, mas também pretendo colocar aulas no futuro de algumas das minhas disciplinas. Prof. Malagueta. Ou de pós. Isso. Prof. Malagueta. Show de bola, Diego. Muito obrigado. Obrigado por aceitar esse convite e participar conosco. Eu que agradeço. No Boteco da Engenharia. Então é isso. Ficamos por aqui. Te espero no próximo episódio. Obrigado por tudo e até a próxima.